Então, minha história é uma história de formação acadêmica. Eu fiz mestrado, doutorado na Faculdade de Direito do FMG, orientado pelo meu saudoso José Alfredo de Oliveira Baracho. Então, minha história é uma história de luta, é uma história de perseverança, uma história em que a gente supera adversidades. O que levou o primo a escolher o direito constitucional e o que é direito constitucional? Diga para o internauta. O direito constitucional, no Brasil, tem uma tradição complexa. Alguns autores chegam a admitir que nós não temos o direito constitucional brasileiro. Nós compilamos constituições estrangeiras, compilamos teses estrangeiras e temos uma Constituição que ela tem um processo gradativo e que, no fundo, ela não conseguiu superar o Estado Social. O que eu quero explicitar para vocês? Na época do Império, nós tínhamos o Estado Liberal Clássico. E Getúlio Vargas, em 1930, que tenta dar uma guinada consistente para organizar politicamente o Brasil. Ele tenta, pressionado pela Constituinte de 1922, a Revolução Constitucional de São Paulo, né, que foi uma verdadeira constituinte, em termos de guerra, em termos de luta, e que obrigou a Getúlio Vargas a fazer a Constituição de 34, que é um sonho da noite de verão, um Estado social fictício. Digladiavam na rua, do lado Luiz Carlos Prestes, pela Aliança Libertadora Nacional, e do outro lado estava Plínio Salgado. Fala-se muito em direita no Brasil, o Plínio Salgado era integralista, né? E os intelectuais brasileiros todos seguiam o Plínio Salgado, quase todos. Então é muito interessante isso. A Segunda Guerra Mundial, os aliados obrigam o Brasil a mudar de perfil. Não poderia ter mais a ditadura do Estado Novo. E nós temos o Estado Liberal Social de 1946. E aí gera o populismo, né? O PSD ligado à oligarquia rural, nossa família, né? É quase todo ligado ao PSD. A UDN ligada à pequena burguesia urbana, ou seja, a classe média, e o PTB, que tinha um discurso trabalhista. Então, o que se percebe, né, nesse país é o seguinte: essa tensão de populismo que predominou durante a década de 50 chegou ao ponto em que ascendeu ao poder um herdeiro político de Vargas, que era o Jango Goulart. Aí os militares deram um golpe de Estado. Eu vejo muita gente hoje sonhando com golpe de Estado, mas tem de haver uma articulação, tem de haver uma ideologia explícita. Não vamos entrar muito em detalhes. Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de receber o professor Mário Lúcio Quintão Soares, doutor em Direito Constitucional. Muito obrigado, professor. O agradecimento é todo nosso. Quem é Mário Lúcio Quintão Soares? Qual a sua história? Qual a sua trajetória? Diga para o internauta. A minha história é uma história de escola pública. Sou um típico exemplar da escola pública brasileira. Eu nasci numa cidadezinha, fronteira com São Paulo, em Minas Gerais, chamada Ibiraci. Meu pai era gerente de banco. Com 15 dias, eu já estava deslocando de avião para Mandaguari, interior do Paraná. E um ano depois eu voltei para perto de Ibiraci, numa cidade chamada Pedregulho, terra do Orestes Kester. E lá que eu comecei a estudar, né? Antigamente chamava-se Grupo Escolar. Grupo Escolar Arthur Belém Júnior, lá em Pedregulho. Depois meu pai saiu do banco, né? Arthur Scatena, lá em Pedregulho, e nós fomos para Araraquara. Ficamos pouco tempo em Araraquara. Logo,
voltamos para Minas Gerais, especificamente a terra da minha mãe, que é Nova Era. E estudei lá em Nova Era até o ginasial. Aí meu pai conseguiu um outro emprego como gerente de banco em Pedro Leopoldo. E aí, sim, né, eu fiz o ginásio, o científico, né, e me qualifiquei para o vestibular da FMG. Passei em 19º lugar, em 1973. Na faculdade de Direito da UFMG, eu desde o início me interessei por política, fui tesoureiro do Centro Acadêmico Afonso Pena, depois fui presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena e me qualifiquei, não só em termos de formação política, como também em formação jurídica. E fui advogar, logo depois de formado, em Pedro Leopoldo. E lá criei a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Logo, Pedro Leopoldo ficou pequeno, né? É uma cidade que eu amo, a minha cidade adotiva, e eu vim para Belo Horizonte. E lá aqui instalei num bom escritório de advocacia e comecei a lecionar na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Estou lá há 34 anos. Então minha história é uma história de formação acadêmica. Eu fiz mestrado, doutorado na Faculdade de Direito do FMG, orientado pelo meu saudoso José Alfredo de Oliveira Baracho. Então, minha história é uma história de luta, é uma história de perseverança, uma história em que a gente supera adversidades. O que levou o primo a escolher o direito constitucional e o que é direito constitucional? Diga para o internauta. O direito constitucional, no Brasil, tem uma tradição complexa. Alguns autores chegam a admitir que nós não temos o direito constitucional brasileiro. Nós compilamos constituições estrangeiras, compilamos teses estrangeiras e temos uma Constituição que ela tem um processo gradativo e que, no fundo, ela não conseguiu superar o Estado Social. O que eu quero explicitar para vocês? Na época do Império, nós tínhamos o Estado liberal clássico, né? As famílias tradicionais, nós que somos ligados à hierarquia rural, as famílias tradicionais dominavam o país. Foi proclamada a República, mas a República foi proclamada por marechais ligados ao Império. E Getúlio Vargas, em 1930, que tenta dar uma guinada consistente para organizar politicamente o Brasil. Ele tenta, pressionado pela Constituinte de 1922, a Revolução Constitucional de São Paulo, né, que foi uma verdadeira Constituinte, em termos de guerra, em termos de luta, e que obrigou a Getúlio Vargas a fazer a Constituição de 34, que é um sonho da noite de verão, um Estado social fictício. Digladiavam na rua, do lado Luiz Carlos Prestes, pela Aliança Libertadora Nacional, e do outro lado estava Plínio Salgado. Fala-se muito em direita no Brasil, o Plínio Salgado era integralista, né? E os intelectuais brasileiros todos seguiam o Plínio Salgado, quase todos. Então é muito interessante isso. Mas o que Getúlio fez? Na hora que ele percebeu a tensão nas ruas, chamou um mineiro, que se chamava Chico Campos, e Chico Campos editou a Constituição de 1937. Foi uma Constituição autocrática. E modernizou o país com essa Constituição autocrática. Ele trouxe, inclusive, a CLT com a Constituição de 1937. Vocês veem, os direitos sociais do Brasil nascem de atos autocráticos. Agora, o que a gente percebe? Com a Segunda Guerra Mundial, os aliados obrigam o Brasil a mudar de perfil. Não poderia ter mais a ditadura do Estado Novo. E nós temos o Estado liberal social de
1946. E aí gera o populismo, né? O PSD ligado à oligarquia rural, nossa família, né? É quase todo ligado ao PSD. A UDN ligada à pequena burguesia urbana, ou seja, a classe média, e o PTB, que tinha um discurso trabalhista. Então, o que se percebe, né, nesse país é o seguinte: essa tensão de populismo que predominou durante a década de 50 chegou ao ponto em que ascendeu ao poder um herdeiro político de Vargas, que era o Jango Goulart. Aí os militares deram um golpe de Estado. Eu vejo muita gente hoje sonhando com o golpe de Estado, mas tem de haver uma articulação, tem de haver uma ideologia explícita. Não vamos entrar muito em detalhes. Só sei que tivemos 15 anos de ditadura militar e em 1988 tivemos essa Constituição democrática, que é utópica, né? Que é a Constituição que constrói uma falsa maioria parlamentar. O que é a falsa maioria parlamentar? É o governo de coalizão. E esse governo de coalizão tem um preço muito alto. Aí o populismo graçou durante a vigência desse texto constitucional e nos deixa um tanto quanto apreensivos. Obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Um abraço, Mauro. Prazer em estar nesse programa.